E não, quando eu estou meio para baixo, ela, não, Flávia, bola para cima, que isso, vamos lá, vamos lá. Ela é mais animada, assim, né? Então, está sempre me botando pilha também. Então, para melhor, né, do que ela, para comandar esse debate, que é sem limites no esporte, no palco, na vida, e ela vai apresentar nossos convidados para ter esse debate aí super gostoso, que espero que inspire todo mundo aqui. Obrigada, Amanda, por mais uma participação no Pop. Muito obrigada, Flávia. Você sabe que eu sou fã do Pop Plus, afinal, nasci aqui, você também mudou a minha vida e continuo com esse legado aí, mudando a vida das pessoas através do uma legging, né? Eu falo que eu só queria uma legging para ir na academia, né? Uma legging, um sonho. Hoje é um painel muito especial, com o tema Sem Limites, né? Com pessoas assim muito especiais para mim, que é o Fuli maravilhoso, que foi publicitário e foi meu companheiro aí numa das experiências mais loucas da minha vida, apesar de não ter jogado comigo. Mari, maravilhosa, que ela tem uma importância na minha trajetória, que foi o primeiro evento plus size que eu fui, foi na Clamarroca, quando ela tinha uma loja. E Roberta, maravilhosa, que me inspira muito, que foi uma das pessoas... Para de chorar! Eu vou chorar também! A Rô me inspirou muito para ir. Eu falo que para eu ir para o No Limite, eu me inspirei muito nas minhas clientes, que eu via elas participando de campeonatos. Eu falava, por que eu não participo de um campeonato? E a Roberta participa sempre campeã, medalhista, e agora consultora de estilo de mulheres gordas, maravilhosa. E eu estou muito feliz da gente bater um papo sobre isso, sobre superar realmente os limites, né? Porque quando eu fui para o programa, eu falava assim, no limite, mas para mim é sem limites, né? Não é no limite, porque tudo aqui para mim não tem limite, né? E aí eu queria vou ficar com esse microfone aí você, né? Eu queria começando fazendo uma pergunta. Vou começar com você, Mari, para ela se concentrar. Coitada, chora igual eu. Não, e assim, quando a gente chora, a gente fica... né? Com a Mari, que era uma empreendedora, chegou advogada, e aí começou a empreender, e fez um plot twist, virou professora de yoga. Quero saber como que foi isso, esse envolvimento com o esporte, sair do empreendedorismo, e como para quem não sabe, a Mari ficava me dando aulas de yoga para eu manter a sanidade mental no programa. Então, eu fazia umas yoguinhas que ela me ensinou, né, lá, criou uma aula especialmente para mim. E como foi isso, essa transição de carreira para uma professora gorda? Como é? Queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Bom, eu sou professora de yoga, mas eu sou bem maluca. Acho que a primeira coisa a ser pontuada é essa. Eu sinto que uma das minhas maiores qualidades é ser corajosa. Eu não penso muito antes de fazer as coisas. Eu faço. E muitas vezes eu desisto e volto atrás. E eu passei 10 anos na minha carreira sendo advogada. E foi algo que eu escolhi muito por pressão familiar, pressão social. E também naquele lugar da mulher gorda que, para entregar algo para o mundo, ela é inteligente, ela é intelectual, ela é sabidinha das coisas. Uhum. Né? E dentro daquilo eu fui entendendo que não era meu rolê, o mundo corporativo não era o meu lugar. E eu acabei empreendendo pela vida também, como o caminho da Flávia, como o seu caminho precisava para mim. Né? Tive uma marca de moda plus size por 5 anos, a Clamarroca Plus, que era uma marca de jeans maravilhosa. Maravilhosa. E também por influência dos meus pais, que são do varejo de moda. E no meio da pandemia, a minha vida, como a vida de muitos de nós, mudou completamente, né? Se você falasse comigo há 3 anos que hoje eu estaria aqui como professora de yoga e não como Clamarroca no Pop Plus, eu ia falar, querida, você está bem louca. Mesmo eu sendo praticante de yoga há mais de 20 anos. Né? É uma vida praticando yoga para mim, para o meu ser, para o meu bem-estar. Mas, durante a pandemia, o que me tirava da cama era o yoga. O que me fazia começar o dia, enquanto eu estava com a minha loja 5 meses fechada, que eu não fazia ideia do que ia acontecer. A pandemia começou no dia 17 de março. Acho que dia 7 eu tinha lançado uma coleção inteira de moda para trabalho. Alfaiataria, linho. E eu assim, o que eu vou fazer com isso, mano? Foi cruel. Black Friday depois, né?
roupas belíssimas, inclusive. E a pandemia foi judiando muito mesmo de mim. E eu fui me aprofundando. Tinha dia que eu fazia 3 práticas de yoga. O meu professor de formação, ele oferecia aulas online gratuitas, todos os dias, 2 vezes por dia. Do nada tinha uma live no meio do dia e eu estava lá. E a gente foi montando essa egrégora, que a gente brinca que é a Zegrégora, porque são os alunos do Zé. E no meio disso tudo ele montou uma formação. Eu falei, vou fazer. Estou com tempo, estou em casa. E comecei a fazer, me aprofundar ainda mais nos estudos do yoga. Eu sou assim, como eu sou corajosa, curiosa, eu gosto de ir a fundo em tudo que eu faço. Né? Por mais que eu faça muitas coisas ao mesmo tempo. E o yoga sempre foi uma paixão e algo que me mantinha sã, que me mantinha em pé, que me mantinha no meu lugar. Eu era inconstante em todo o resto, mas no yoga não. No yoga eu sempre voltava, eu sempre tive meu tapetinho. Eu mudava de tudo, mudava de cidade, mudava de trabalho, mudava de lugar, mudava de amigos, mas o yoga estava ali. Eu falava, bom, esse yoga acho que está sendo bacana para mim, né? E ainda naquela fase de transição, liberação da pandemia e fim da pandemia, meu pai faleceu. Ele era meu sócio, ele era meu conselheiro dentro da loja, dentro da marca, dentro do meu negócio. E eu não conseguia mais, né? Eu precisava de um tempo, né? Eu não sabia se eu ia finalizar minha formação como professora de yoga. Eu não sabia se eu ia dar conta da minha marca, que como a marca da Amanda, a cara da marca é a gente quando a gente tem uma marca autoral. Então, como que eu tô lá fazendo live, fazendo look, sendo modelo da minha marca, feliz, e eu tava triste. Eu tava devastada, e eu falava, eu preciso voltar para dentro, eu preciso ficar quietinha. Eu preciso me respeitar. E dentro desse meu respeito foi finalizar a marca e me aprofundar ainda mais no meu silêncio, no meu eu. Né? E o yoga é isso, o yoga é autoconhecimento. O yoga é silenciar. O yoga ele tem muitos movimentos bonitos. O yoga ele abre muitas portas para o movimento, para práticas físicas, mas ele conecta a gente com a gente mesmo. Ele traz a gente de volta para a gente. Isso é verdade mesmo. Né? Então, eu sinto que é aí que falou que, acho que esse é mesmo o meu caminho. E, de certa forma, o yoga me salvou. Né? E você se especializou para dar para mulheres gordas, né? Que é encaixar a barriga. O que eu gosto da Mari é que você faz uma aula com ela, mas você encaixa a barriga aqui, você puxa aqui. Então, isso que é legal, né? Sim. Você já fez, né, a aula dela? Né? Eu uso props, eu uso alguns equipamentos, eu uso uma cordinha, eu uso uma faixinha e demonstrando com o meu próprio corpo como que a gente pode alcançar algum movimento. Que por meio da continuidade, por meio da repetição, obrigada, Flá, a gente aprende sem o acessório, né? E isso não é algo que eu aprendi, que eu fiz um curso, é algo que é na vivência. E eu sinto que quando a gente empreende em algum momento da nossa vida, a gente aprende bastante a inventar soluções. Com certeza. Né? Então, eu inventei soluções para mim, dentro do yoga, e encontrei soluções para outras mulheres parecidas comigo. Maravilhosa. Você dá aula online, né, hoje? Não, hoje eu não estou dando mais aula online, eu precisei sair um pouco das telas, entre essas minhas idas e vindas. Eu substituo o meu professor no estúdio dele, que é o Estúdio Zé Yoga, que fica na Pio 11. E dou aulas particulares nas casas dos meus alunos. Maravilhoso. E agora, eu e o Vini, meu namorado, que está aqui filmando a gente, inclusive, a gente está montando um mini estúdio dentro da nossa casa. A gente se mudou para uma casa também para ter o nosso espaço de prática. Então, agora eu entendi os stories. Daí vai ter lugar também para praticar, além dos outros. Quero ir nessa inauguração, hein? Aguardem novidades. Maravilhosa. E Rô, você sabe que você não, assim, a Roberta, gente, eu quero que você explique, porque eu nunca sei explicar o esporte que você faz. Aliás, eu acho que eu encontro as palavras erradas, mas você é uma pessoa muito inspiradora, né? Assim, ver você treinando. E essa questão da competição, de verdade, eu olhava as minhas clientes e falava, eu queria participar, faz tempo que eu não tenho essa adrenalina de uma competição. E eu via ela falava, eu vou competir em tal lugar. Vou competir não sei aonde. Eu queria que você contasse essa sua relação com o esporte e como que ela mudou a sua vida, né? Porque hoje você está aqui como consultora de estilo e eu sei que o esporte teve uma contribuição para isso, né?
Sim, na verdade, assim, eu sempre gostei de praticar esporte, só que aquela velha cultura, né? A pessoa gorda é sempre a última a ser escolhida. E Né? enfim, mais do mesmo, infelizmente. Mas com 16, 17 anos eu sempre fui a mais alta, então eu sempre joguei muito basquete, sempre gostei. E depois fui trabalhar e tudo mais. Quando eu conheci o meu esposo, ele é árbitro de lançamento, que é um esporte super diferentão, que nós fazemos em São José dos Campos e, na maioria, na parte do sul do país. Então, em um espaço gramado, tem um espaço em V e tem uma base em U. É como se fosse um lançamento de peso olímpico, só que em vez da gente arremessar só o chumbo no pescoço, a gente pega um chumbo de 100 gramas na categoria do feminino, põe numa vara de pesca, só que maior e um pouco mais pesada, com passadores maiores, e quem lançar mais longe ganha. Esse esporte chama lançamento limitado ou casting. Vocês podem dar um Google aí. E é um esporte bem masculino, são poucas mulheres, gordas, então, abafa. Então a gente vem desbravando esse mundo, ocupando os nossos espaços. E eu sou uma pessoa muito competitiva, então o esporte ele vem sempre transformando, e a moda, da mesma forma, transformando a minha vida. Algumas pessoas como a Amanda, como a Mari, elas me inspiram a seguir, a ocupar espaços. E a consultoria de estilo foi uma das coisas que veio também para somar essa virada de chave e inspirar outras mulheres a se descobrir, a se permitir, a experimentar, a falar que a gente pode sim, gorda pode tudo, gorda pode o que ela quiser, e se não quiser, tudo bem também, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a experimentar, porque durante muito tempo foi negado até o não querer, o não experimentar, o dizer não. Então, eu acho que hoje é essa minha grande missão, esse meu grande propósito, a gente ter o poder de escolha, porque por muito tempo a gente não tinha nada. E eu acho que é isso hoje. Incrível. Sou sua fã, você sabe, né? E ela foi, assim, modesta, porque ela é campeã brasileira, ela tem não sei quantos troféus, medalhas e tal. Eu sou então, campeã assim, paulista. Campeã. Agora, viramos, maravilhosa. Agora, a Fully. Assim, deixa eu ser por último, né? Porque é bem polêmico. A gente participou do No Limite, da última edição, e eu e ele eram os mais fora do padrão do rolê, e foi muito engraçado. Quando a gente começou o programa, a gente olhou um para o outro, e por um instante a gente fez, ufa, parece que tem alguém parecido comigo que não é um atleta de alta performance, sabe? E é engraçado que a gente não ficou no mesmo grupo, mas a gente tinha uma conexão, né? Assim, apesar dele não ter jogado comigo, né? Spoiler para quem não assistiu. Mas a gente tinha... Não, sempre, eu vou jogar na cara dele para todo ou sempre. Mas... e a gente sempre se conectou, porque de alguma forma a gente falava, poxa, vai ser difícil isso aqui, né? E eu ainda tenho uma relação com o esporte, faço várias atividades físicas, mas você caiu lá mais como entusiasta do programa de alta performance. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, assim, como que foi, né, para você participar das dificuldades que a gente tinha em prova, das coisas que, assim, teve uma prova que eu não consegui fazer e logo ele não conseguiu. Eu falei, graças a Deus, a gente não conseguiu junto, entendeu? Porque, então, assim, a gente foi se apoiando nisso, né? E mesmo assim, mantendo bom humor, né? Que isso que irritou muita gente. Então, eu queria que você falasse dessa sua relação com a atividade física e como foi estar lá. A gente sofre, mas a gente não deixa de entregar a nossa palhaçada ao mesmo tempo. Jamais, entretenimento não. Oi, gente, prazer. Quando eu vi a Amanda no reality, a gente pôde ter uma troca no primeiro momento, assim, eu falei assim, que bom que eu não sou a única pessoa que está aqui dentro que não é um instrutor de jiu-jitsu, que não é um para-atleta, que não é... Eu sabia que ela poderia ter limitações que eu também tinha e que eu não estaria sozinho ali. Então, foi um alívio muito grande, porque para a gente era uma questão de um olhar para o outro, a gente conseguir entender, tá, se eu não der conta de realizar aquele desafio, ele tá tudo bem. Eu me desafiei, tem pessoas aqui que são muito mais preparadas do que eu, e isso não é algo que vai me afetar, nem a minha autoestima, nem
meu entendimento de quem eu sou. Mas a minha performance no esporte, eu acho que você está um pouco não, bem mais acima de mim. Eu sempre fui um cara que foi muito privado da realização de esportes quando era muito criança, porque eu não tinha uma cabeça boa para lidar com o preconceito que eu encontrava. Muitas pessoas, igual a Rô contou, não queriam me escolher por ser uma criança gorda. Eu não era aceito nos ambientes justamente por ser uma criança gorda. Isso fez com que eu me voltasse muito para dentro de mim e me ausentar de estar nesses espaços. Então, acho que isso afetou muito a forma como eu vejo o esporte hoje em dia também. Eu até cheguei a comentar lá no programa com o pessoal da produção e tal, que sempre foi um ambiente muito agressivo, justamente por eu não ser aceito nele. E isso fez com que eu não entendesse de que forma eu conseguiria entrar nesse espaço. Eu acho que, de alguma forma, ter participado do programa mudou totalmente a minha vida, porque eu acho que eu consigo olhar com outro olhar hoje que não é sobre estar acima de alguém, e sim sobre eu me desafiar e eu conseguir, alcançar a minha meta, eu conseguir, sentir que eu estou realizado no meu desempenho e, de alguma forma, eu me sinto muito mais preparado para um desafio que o esporte pode me proporcionar do que antes. Então, acho que trouxe uma bagagem para a minha vida, assim, a gente ter vivido tudo aquilo lá. E, claramente, aquele medo que a gente sentia era um pouco assustador, né? Em alguns momentos. Sim, muito. Eu ia falar sobre isso, porque uma coisa que eu achei muito interessante, que a Roberta, que eu queria ouvir vocês, é aquela adrenalina do vai, é agora. Vá! E fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento. E como é horrível, eu até me arrepia, da gente, às vezes, ter tanto medo de se privar. Eu não sei você, mas, por exemplo, eu não sei se você também, acho que para fazer... dar aula, você não fica nervosa, meu Deus, como será que vai a aula? Será que eu não vou conseguir fazer uma coisa? Você não sei se passa isso na cabeça. Mas ali, eu lembro que eu falava assim, Jesus do céu, que prova é essa? Porque eu tinha muito medo das provas, mas eu fingia que eu estava incrível. A mesma coisa. Você também tinha? Eu tinha a mesma coisa. Você tem? Eu não entendi a descrição da prova de casa. Sobre o que é essa prova? Como que eles vão executar? Não, menina, e aí, assim, eu tinha muito medo. Então, para mim, estar ali já era uma superação de limite absurda, porque as pessoas acham que a gente está ali na competição. Mas não, para mim era uma competição comigo. Não é? Era isso. E eu queria saber como, pode começar você, como que você lidava com isso? Qual era a sua sensação de ir para uma prova? O que você pensava e o que você fazia assim na sua cabeça, o ritual do não, tá, deixa eu desligar, para te dar coragem de ir, né? Porque em muitos, não só no esporte, mas em muitos momentos a gente tem que ter, ligar o foda-se e falar, não, foda-se, seja o que Deus quiser. Por incrível que pareça, lá a nossa competição ela durava a cada 3 dias. Então era uma prova um dia, uma prova no outro e eliminação no terceiro. Eu preferia muito mais o dia da eliminação. Quando era o dia da eliminação, que era pra gente estar muito tenso, eu falava assim, ufa, hoje não tem prova. Porque era uma sensação que entrava assim, na gente desde cedo. Eu falava assim, meu Deus, qual vai ser, o que eu vou ter que me propor hoje para poder fazer esse desafio. E a gente ficava com aquele peso, né, Amanda? E quando a gente estava no barco, indo no caminho, eu ficava, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar vergonha? O que vai ser? Era uma coisa que ficava na cabeça o tempo inteiro. Mas é igual quando a gente vai fazer um exercício, vai para a academia e volta extasiado, assim, o corpo. Quando a gente saía do desafio, depois de terminar, eu voltava sempre com uma sensação de ufa, agora eu vou chegar, vou tomar um banho de rio, já foi. Não foi tão ruim quando eu pensei que seria. Eu acho que a nossa cabeça sabotava. Foi menos pior do que... Era exatamente isso, mas a cabeça, a gente tinha que ter um controle dela o tempo inteiro, porque era ela que sabotava a gente. Muito, né? Sim. Eu sinto que é muito complexo falar sobre isso, de experimentar novas atividades ou de experimentar essa exposição, porque, em primeiro lugar, a gente foi estimulado a se esconder. Sim. A gente foi estimulado a ficar ali no cantinho, né? Ou esperar e achar super tranquilo ser o último a ser escolhido. Então, a questão da infância, da criança que foi gorda, bate muito na gente. A Rô estava aqui emocionada e muito provavelmente é por isso. Né? E é com muita terapia, com muito trabalho que a gente faz. Chega um momento que isso passa. Né? E, no meu caso, eu sempre fui exibida. Então, eu ia. Falava, natação, competição, bora. Não sei o quê, bora. Eu sempre era a criança gorda da competição. E eu ganhei um monte de medalha. Mas ritual internamente, assim, nossa, fudeu aqui. Eu acho que era o ponto de... Vai, Mari, você consegue. Eu acho que eu era um pouco sem noção por ser uma criança exibida. Eu tinha o shortinho da Carla Pérez e subia no palco na competição de dança da escola. Eu não me sentia nem um pouquinho diferente.
Né? Então, era ótimo isso que eu falava, eu quero, eu gosto, eu vou rebolar a minha raba. E ia. E eu dançava bem, e eu nadava bem, e eu executava bem. Eu falava, qual que é a diferença entre eu e as outras pessoas? Eu não estou entendendo. Né? Eu fiz dança por muitos anos, e eu lembro que sempre vinham me parabenizar. Nossa, parabéns, hein? Abriu o espacate, hein? E para as minhas amiguinhas magras, ninguém falava nada. E elas faziam as mesmas coisas que eu. E aí, quando eu fui tendo 11, 12 anos, que eu fui sacando, eles estão me diminuindo. Ninguém estava esperando isso de mim. Né? Então, isso é muito complicado no caso da nossa relação com o esporte, porque ninguém espera nada da gente. Mesmo quando a gente vai muito bem, mesmo quando a gente tem muita facilidade. E o nosso primeiro contato, muito provavelmente, com o esporte é para emagrecer. Sim, sempre. E o movimento é maravilhoso. O movimento permita que você se divirta, permita que você viva essas experiências que vocês viveram participando de um reality show sobre isso, sobre superação. Permita que você conheça o amor da sua vida, muitas vezes, né? Então, o movimento permite que você faça viagens legais, que você carregue uma mochila pesada nas costas, que você ande quilômetros e quilômetros, faça uma trilha e veja um lugar muito lindo. E não devia ser privado a ninguém. Né? Só que muitas vezes para a gente esperam que você se movimente só para emagrecer. Então fica chato. E daí a gente foge do movimento. Então acho que aqui todo mundo que gosta disso, você que tem uma marca de performance, em algum momento da vida deve ter tido um hiato de assim, agora eu não vou. Né? Para mim esses hiatos foram curtos e felizmente eu sempre tive esse contatinho com o yoga. Eu me sentia muito confortável, eu sou mega flexível, então eu estava muito ali no meu lugar. É que, para mim, o esporte, ele é mais muito uma coisa de experimentação. Igual você falou assim, eu fiz 7 esportes em um mês. Por que a gente não pode experimentar uma aula? Eu nunca fui num lançamento limitado. Um dia eu quero ir com você. Entendeu? Então, assim, a gente tem que experimentar. E as pessoas privaram a gente até de experimentar, igual você falou. Exatamente. Né? Agora, e na competição, quando você fala, tá valendo a medalha? Tipo, qual é o seu ritual interno, assim, pra... Tipo, se acalmar, né? Porque dá uma tensãozinha, né? Aquele tá valendo, nossa. Pra mim era, meu Deus, é agora, vai. Eu tenho 2 coisas. Primeiro, eu penso na Beyoncé. Se a Beyoncé consegue, eu consigo. O segundo, o meu esporte é um esporte de precisão. Então, eu tenho 3 lances e tenho que acertar os 3. Então, sou eu contra eu mesma. A minha competição não é contra ninguém. Apesar de ser uma competição de distância, também é precisão. Então, eu treinei. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu só tenho que entrar ali acreditando em mim, coisa que só eu posso fazer, né? Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar em mim? Que é uma coisa que eu aprendi. Porque o mundo inteiro nunca acreditou na gente, ensinou a gente não acreditar na gente. Então, eu entro ali falando assim, vamos lá. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu tenho um bom técnico também, né? Que é o seu fã, né? Então, assim, meu já fã ajuda número bastante. Então, é assim, é se concentrar, pensar na Beyoncé, é real isso, gente. E lembrar que o que você fez no treino é o que você vai repetir na prova. Porque se você só pensar na prova, você vai ficar muito nervosa e não vai conseguir fazer. Então, é levar a prova como treino. E eu acho que é isso, é foco e é você com você mesmo. Os meus rituais, quando eu ia para a prova no limite, eu ia o caminho inteiro assim, eu estou pronta, meu corpo está pronto, ele é perfeito, e vai ser incrível essa prova. E aí eu chegava lá, tinha uma gaiola para eu entrar, ou aquela prova, aquela infeliz, aquela prova da cama de gato. Não, uma da cama de gato. Porque assim, a da corda, a hora que eu olhei, eu falei, eu não vou conseguir, porque eu não faço isso nem nos meus treinos, então essa eu vou tentar. Se eu conseguir, deu. E aí eu não consegui, o Fúrio conseguiu ainda subir, caiu rapidinho, daí eu falei assim, bom, aí eu olhei para ele e falei assim, ainda bem que tem nós dois aqui, e aí a gente se... Então era um acalento, assim, não que a gente torcia para a pessoa se fuder, né, mas assim, era um acalento. Acalmava o coração. E eu ficava assim, realmente falando, não, eu tô pronta, se eu tô aqui, porque assim, para mim ali, o que foi muito, o poder do mantra, exatamente. O que foi muito difícil é saber que, como eu fui a última a ser escolhida, e assim, quando eu fui a última a ser escolhida, gente, eu vou falar, eu tive 2 sentimentos. Um de,
que ridículos. E o outro, eu não acredito. Graças a Deus vocês me deram a pauta que eu queria nos primeiros 20 minutos de programa. Eu não acredito que vocês não são tão clichês desse nível. E eu ria por dentro. Só que a hora que eu fui falar sobre aquilo, eu falei, gente, eu tenho que falar a coisa certa a hora que ele me perguntar, porque eu sobrei. E eu não tive dúvidas em falar, porque eu sou uma mulher gorda. Aí todo mundo fez uma cara assim, o Fully falou assim, não, é verdade, não sei o quê. E você via as pessoas que... não, mas não fui eu que escolhi. Mas não, você via as pessoas... foi muito claro. Escolhe aquele outro. E eu ficando ali. E eu tinha certeza. Quando falaram que eu escolhi, eu falei, eu vou ser por último. Aí a Carol ainda virou e falou assim para mim, não fala isso, você atrai. Eu falei, Carol, mas é óbvio. Eu vou ser a última a ser escolhida. A gente sabe. E aí, a partir daquele momento, eu falei, gente, se eu já tinha que ter uma força sobre-humana para eu estar aqui, eu falei, vai ser muito mais difícil do que eu imaginava. Porque a partir daquele momento eu já via que as pessoas não acreditavam em 0%. Eu falo que eu comecei com 0 de chance ali. Todo mundo começou com no mínimo 50% de chance ali, eu comecei com 0. Então, graças a Deus, eu fui muito preparada psicologicamente, sabe, para isso não me abalar, porque talvez em outros momentos da minha vida eu seria gorda chorando no cantinho, mas eles se ferraram porque eu não sou nada sentimental. Então, eu sou muito racional e eu sou feliz. Pode falar. Ela foi perfeita. É porque, o que eu vi ali para mim? Eu tinha que usar mais a cabeça do que o meu corpo, porque, de fato, era muito difícil competir com atletas que eles eram, assim, competidores. Então, eu não era competidora. E eu percebi que, assim, a competição, a adrenalina da competição, se você está acostumado a sentir aquilo, é diferente, né? Torna mais fácil. É gostoso. Não, é gostoso. A hora que você volta, fala, meu, você ganhou, você não ganhou, foda-se. É uma delícia, assim, é bem aquele sentimento. Mas eu via que eu tinha que ser muito mais estrategista. Então, naquela prova foi muito engraçado, que não passou, mas eu fiquei quase uns 20 minutos indo para trás, para frente com o barquinho, porque eu fiz aliança com todos os meninos, com todo mundo, e ninguém me atacava. Então, e eu fazia isso muito bem, né? Eu consegui jogar ali muito bem com o psicológico das pessoas. Eu adorava essa parte. Eu e o Fully amava. Era mais divertida. Para que a força quando a gente tem a própria cabeça? Não é? E a gente... Não, você também não pensava isso? Não, aqui eu acho que ou eu jogo a cabeça, porque ganhar a prova quase impossível. Com certeza. E a gente era naturalmente mais espertos do que os outros. Eu acho que a galera tava focando aí em como elas iam vencer o desafio. O que eu vou fazer para me preparar? Vou fazer uma flexão aqui agora, não sei o quê. Eu e a Amanda lá sentadinhos, assim, pensando o que a gente ia fazer para eliminar as outras pessoas que eu não fosse necessário. Não, exatamente. A gente, assim, navegando. Então, e aí vem a minha outra pergunta. Essa questão de quando você vê aquilo escrachado na sua cara, que as pessoas não acreditam em você e que elas não vão te dar oportunidade. Porque aquilo que não passa, né? Obviamente, tudo o que acontece lá. Mas era muito nítido as pessoas me tratando de canto, porque eu não era uma aliada interessante para ninguém, entendeu? Porque eu era gorda, eu tinha sobrado, eu já não tinha afinidade com ninguém, só que eles não contavam que eu era muito legal, né? E os meninos gostavam de mim. Mas eu sofri muito mais isso com as mulheres, né? Mostrou eu como traição lá, não sei o que lá. Que eu falo que eu nem fico me explicando muito, porque não adianta. Mas eu dormia sozinha, porque elas dormiam juntas. E eu percebia a exclusão mais das mulheres do que dos homens, isso por incrível que pareça. E eu tive que ficar, tipo assim, me dando muito amor, assim, me colocando em primeiro lugar em todo segundo, porque ali as pessoas estavam me oprimindo o tempo inteiro. Só que é muito difícil você fazer isso, assim. E eu olhava para o lado e falava, não, eu quero que um corpo gordo fique aqui o máximo de tempo possível. E foda-se, eu não pensei o que as pessoas iam pensar, eu não pensei em nada disso. E aí eu queria saber, assim, do Fully, por exemplo, porque você também acredito que sentiu muito isso, e como que você o que você ficou na sua cabeça para não desanimar, né? Porque você também foi quase eliminado e tal. O que você fazia ali no seu interno para não deixar a peteca cair, tipo, de ficar oprimido, né? Porque foi claro também o que as pessoas fizeram com você. Com a Mari também como professora e com a Roberta, que várias vezes já me falou, eu não tenho meu uniforme, nananã.
E é um pouco triste isso, porque a partir do momento onde as pessoas te oprimem, elas querem te colocar numa caixa onde você não está adepta a ter a mesma performance do que ela, até no momento onde você vai ter um bom resultado, as pessoas não vão conseguir reconhecer. Então, até em momentos onde a gente ia bem no desafio, tipo, todo mundo ficava enaltecendo todo mundo o tempo inteiro. Ah, porque você é muito bom nisso, você é muito bom nisso. Mas no momento onde você era bom, ninguém fazia questão de falar. Até porque é bom te colocar o alvo de que você não é bom, né, para a pessoa. E você não dando esse status para Amanda ou para o Fully de que eles foram bons em algo, eles continuam alimentando o ego deles de que, tipo, eles são melhores do que a gente. Então, eu tive que lidar a todo momento lá dentro da competição com a minha cabeça de falar, não é sobre a minha performance em desafio, o jogo não é sobre isso. E eu fazia questão de bater nessa tecla para todo mundo também, porque eu não queria que menosprezassem o meu jogo por eu não ser um cara atlético e que ia dar tudo de si no desafio. Então, acho que o maior desafio para mim foi não tirar isso da minha cabeça, que era sobre outras situações, era sobre outras coisas, assim. Mas as meninas quiseram te levar para a final, porque eu escutava assim, eu quero você na final porque você não é boa de prova. E fizeram isso com você, né? Fizeram. E no final de tudo, quase todas elas saíram, né? E a gente ficou lá. Então, assim, de fato, não era sobre o resultado em prova. Era sobre relacionamento. E eu tentei botar sempre esse ponto lá dentro do programa. Como pode um programa onde a gente está sem acesso a nada, no meio da Amazônia, sobrevivendo todo mundo comendo a mesma quantidade de comida, que era muito pouco, tendo privações de higiene, tudo isso se resultar a uma performance num desafio de 30, 40 minutos, sendo que a gente passa 72 horas até ir para uma eliminação, rolando um monte de coisa interna aqui dentro. As pessoas não tinham muito essa visão, a gente tinha, né, Amanda? E eu tinha uma fala que era muito engraçada, que o Fernando falava assim, Amanda, e as provas? E aí eu já estava irritada, e eu falei assim, Fernando, eu preciso ganhar uma prova para ganhar esse programa, não todas. E o Fully, ele também não tinha ganho nenhuma prova, e ele ganhou a da semifinal, né, para ir para a final. E aí eu lembro que ele falou assim, bem, Amanda disse, eu teria que ganhar uma prova só, porque a gente ficava falando de tanto que as pessoas ficavam menosprezando a gente na prova. Porque as pessoas tratavam como que aquelas provas fossem super fáceis. Tipo, a hora que eles entraram naquela gaiola lá, que eu estava falando, eu e o Fully, a gente estava assim, será que a gente passa pelo buraco para ir? Então, assim, quantas pessoas estavam assim, como eu chego do outro lado, a gente estava assim, bom, será que eu passo ali? Então, assim, e era muito engraçado. E aí, toda vez que eu perdia, eu falava, tá tudo certo. E isso irritando as pessoas, né? Então, assim, a minha autoestima foi irritando as pessoas, né? Nesse eu sentido. Sinto que a pessoa fora do padrão, como um todo, pessoa fora do padrão, em geral, ela está acostumada a dar a cara a tapa, a se frustrar, e tá tudo bem. Muitas vezes. Eu vou fazer isso. Eu não fui incrível, mas eu fui. Eu não sou a melhor bailarina do mundo, mas eu me divirto. Mas ok, não estão esperando muito de mim. Foda-se. Eu sinto que a gente aprende o que é foda-se antes de saber o significado do que é foda-se. Né? Na fala da Flávia, nesse vídeo bonito que a gente viu antes de começar, ela está falando sobre isso. Se você não der o foda-se, você não vai sair do lugar. Né? E assim, eu vou ficar no cantinho, eu vou de camiseta comprida, ou eu vou de top, ou eu vou de roupa de ginástica branca para aula de yoga com a minha grande bundona para cima. Eu vou. Foda-se. E acho que estou muito belíssima, inclusive. Né? De Wonder Size, é claro. Eu vou fazer um comentário para você. Por exemplo, eu comecei a fazer aula de dança do ventre e todas, inclusive a professora e as meninas que fazem aula comigo são todas magras. Eu sou a única gorda e a dona da escola é gorda também. E você começa a dançar, você começa a suar e aí a camiseta começa a atrapalhar porque você está com o lenço na cintura. Eu arranquei a camiseta, fiquei só de top e calça leg, né? As meninas olharam assim, porque todas elas estavam de camiseta. Tirei mesmo. E eu me sentia tão bem, me sentia tão eu. E se fosse há um tempo atrás, eu não ia me sentir bem, eu ia ficar com vergonha. Uhum. E você sabe que todas as aulas eu estou fazendo de top, estou me sentindo tão liberta, e é tão bom ser do contra, e se sentir você mesma. Sabe assim? E eu acho que é meio isso. Desculpa, gente, foda-se. Mas ser livre, ser você mesma. Eu já tive muita dificuldade, a Amanda sabe disso, de não ter uniforme por conta do meu tamanho. Meu clube de pesca não faz uniforme
para a mulher, porque nós somos minoria, eu que tive que desenvolver junto com as meninas, e não tem meu tamanho. Então, assim, se eu fosse parar com as adversidades que não me querem nos lugares, eu tenho que querer, e eu tenho que lembrar que representatividade importa. Então, da mesma forma como eu estou lá, como eu gosto, outras pessoas podem se espelhar em mim e querer vir fazer também. Assim como você, assim como a Amanda, assim como o Fuli, será que outras pessoas não podem se espelhar e querer ir no programa No Limite, numa próxima edição, e em vez de ter uma gorda ter 3, em vez de ter um Fuli ter 4, ter um No Limite de só pessoas gordas? Sabe assim? Não ter medo de ser diferente. São pessoas que você nem imagina que estão se espelhando em você, que te viram uma vez praticando o seu esporte e falam, eu também vou entrar para uma competição. Exatamente. Eu também vou praticar yoga. Tem pessoas que me acompanham nas redes sociais que não fazem aula comigo, que não são minhas alunas. E eu não sou professora de yoga para isso. Eu comecei a fazer yoga, sim. Mas as pessoas vão para o estúdio na cidade delas porque ela faz, eu vou fazer também. Ai, Mari, tira uma dúvida aqui rapidinho. Onde eu compro esse bloquinho e tal? Exatamente. Mano, maravilhoso. Eu falo, se você começou a praticar yoga, eu tô feliz. Quando eu comecei a fazer yoga, eu queria fazer uma atividade bem na pandemia, não dava para sair de casa e tal. Eu falei, preciso mexer meu corpão. Comecei a fazer yoga e gostei. E yoga era uma coisa para magra. Uhum. Falei, meu Magras Deus. acrobáticas. Você entendeu? E é a mesma coisa. Por exemplo, hoje, eu sou consultora de estilo. Eu não sei quantas consultoras de estilo gordas vocês conhecem. Eu conheço pouquíssimas. Será que é porque a gente não pode? Ou será que a gente nunca parou para olhar? Então, eu acho que a gente tem que começar a se valorizar. As gordas têm que começar a valorizar as gordas. A apoiar as manas gordas. De quantas gordas vocês contratam serviço? De quantas gordas vocês compram serviço? Quantas professoras gordas vocês contratam? Porque se a gente não se apoiar, como é que a gente vai multiplicar e fazer a manutenção daquilo que a gente acredita? Então, eu acho que o POP, essa mesa de debate, é sobre isso, sobre a gente se apoiar, sobre a gente acreditar nas nossas causas. Poderosa. Obrigada. Nossa, uau. Vou ter que ir lá dar o microfone. Obrigada. E para finalizar, porque quando a conversa é boa, já está acabando, eu queria que vocês deixassem realmente uma mensagem, né? É clichê, mas quantas vezes eu vi um debate e me tocou alguma coisa que mudou a minha vida, ou vocês que estão aqui também foram pessoas, igual eu fui na loja da Mari a primeira vez, e eu falava assim, eu vou lançar uma marca de roupa fitness, qual o nome? Eu falava, não posso contar porque não está registrado. E não tinha nem nome, não tinha nada. Entendeu? Era um dia que eu tinha R$150 na conta e é muito legal assim ver as coisas se transformando, e a Mari sempre foi uma parceira muito incrível. Sou fã de todas, da Rô, é muito legal ver uma pessoa que não usava colorido, tá vestida de azul royal o Fuli ter chegado como finalista num programa onde as pessoas desacreditavam da gente. E deixar uma mensagem assim que vocês querem, onde as pessoas encontram vocês, o que vocês estão fazendo atualmente, né? Para ajudar para a nossa comunidade, né? Eu acho que tudo é colaborativo. Queria agradecer a presença de vocês para a gente se ajudar e continuar se fomentando aí na vida. Primeiro, obrigada, Amanda, pelo convite, para a Flávia também, por sempre incluir, por ser minha aluna também. E por acreditar que é importante potencializar o lugar da mulher gorda no mundo. Eu acho que você faz isso muito bem, eu acho que você foi se expor para o mundo para isso, você me contou antes de ir, e com essa mesma emoção que você está agora. É o seu papel no mundo. Né? A legging é maravilhosa, a gente quer que você continue fazendo, mas eu sinto que o seu lugar é mostrar que a gente tem lugar. Né? Não importa qual ele seja, vai atrás. Né? Então, eu sinto que a gente se apropriar de quem a gente é algo muito importante. Dentro da prática física, também. Dentro do nosso trabalho, também. Dentro do universo, também. E a gente se apropriar de quem a gente é, sem ter que se transformar em outra pessoa. Porque nos encorajaram a isso. E a gente vai vendo que quanto mais a gente abraça meu corpo, minhas fragilidades, minhas vulnerabilidades,
cada vez a gente se torna mais completo, cada vez a gente se torna mais feliz, cada vez a gente se torna mais pronto para mostrar isso para o outro também, que é o que você faz muito bem. Né? Então, vamos ter coragem de ser a gente mesmo. Eu sinto que é um grande caminho. Mesmo que tenha haters, né? Mesmo. Mesmo que a gente seja vilã. Só pra gente ver, não é? Mas é exatamente isso. É sempre para quem não tem propriedade nesse sentimento. Por que Amanda, uma vilã? Uma mulher que chegou lá com a história dela, tipo, não foi escolhida, sabe? Tipo, passou por um monte de dificuldade, vai se tornar vilã da história de quem? Porque ela não foi vilã da história de ninguém lá. Colocaram ela dentro dessa caixa. E é assim que tentam fazer o tempo inteiro, com pessoas que acabam, de alguma forma, incomodando pela sua felicidade, sabe? Pelo seu jeito original de ser, a autenticidade. Eu estava buscando a palavra na cabeça. E era justamente isso que eu queria falar, porque pessoas autênticas nunca vão estar excluídas de onde elas quiserem estar. Eu acho que a gente pode ocupar todos os espaços. Eu acho que todo mundo aqui já veio de alguma relação com bullying no passado e que, de alguma forma, isso criou muitos traumas na gente durante a vida, que é difícil de se desapegar. Eu sinto que os meus, eles não foram todos ainda excluídos, ainda existem, mas acho que todo dia, mesmo que a gente minta pra gente mesmo, que às vezes uma mentirinha pra gente faz bem de ser contada. Às vezes eu não acredito no que eu tô dizendo, mas eu falo assim, não, eu vou mentir pra mim mesmo, porque uma hora eu vou acreditar. Exato, uma hora a gente acredita e tudo muda, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo e com a vida, e tudo se torna muito mais lindo. Obrigado pelo espaço aqui hoje, pelo convite, vocês pela companhia, foi maravilhoso. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui pelo convite, da Amanda, da Flávia do Pop. Eu acho que ter um propósito é algo que nos mantém de pé. Independente da tempestade, da chuva, enfim, acreditar no porquê que você está aqui, o porquê que você acorda todos os dias, o porquê que você abre os teus olhos todos os dias. Eu acho que isso faltava na minha vida. Acho que a partir do momento que eu descobri o meu propósito, do porquê que eu tenho que acordar todos os dias, isso mudou a minha vida. Então, eu queria agradecer essa oportunidade da Amanda, de todos vocês, porque cada um que está aqui fez parte de eu descobrir o meu propósito. E hoje o meu propósito é fazer com que mais mulheres gordas descubram que é possível ser feliz do jeito que é possível conquistar o que quiser, da forma como você sem precisar mudar nada. E eu acho que a gente precisa perder o medo de enfrentar e conquistar o mundo. E se você não quiser, tudo bem também, sabe? Então, eu acho que é essa a mensagem. Tenha o poder da escolha. Maravilhosa. E eu vou deixar uma assim, depois desses últimos dias, né, que eu recebi uma avalanche de haters, e me fez refletir muito, porque as pessoas, quando elas vêm criticar, elas têm a certeza, mais do que você, é muito louco isso que eu ficava analisando, de quem você é. E como é muito bom você falar assim, autoconhecimento, né? A gente realmente tem um autoconhecimento muito grande para a gente saber distinguir. Não, isso daqui não é sobre mim. Não sou eu, essa pessoa. Não sou eu, isso daqui. Fora aqueles que falam, você é uma gorda, não sei o quê. Eu falava, gente, eu sou pós-graduada nisso. Esse xingamento nem me ofende. Vim falar que eu sou gorda, meu bem, dentro da minha família já foi bem pior. Já nasci assim, entendeu? Então, e isso foi muito importante, porque quando eu olhava para aquilo, eu fiquei mais chateada de ver a minha história sendo replicada como vilã em alguns momentos, porque eu sei que não foi exatamente daquela forma que aconteceu, mas também eu não senti a necessidade de ficar me explicando. Eu falei, bom, já que eu sou a vilã Nazaré Tedesco, sabe, a Carminha, eu vou no flow desse rolê, depois que eu vi isso. E eu acho que eu percebi isso, que isso me fortaleceu muito. Eu sei muito bem quem eu sou para não me importar com que, sei lá, 7 vezes Trend Topics do Twitter, que o pessoal, que aí eu comecei a surfar nesse Trend Topics do Twitter, eles começaram, em vez de digitar Amanda, não sei se você viu isso, eles digitavam Emanda. Porque eu pegava, depois que eu ficava no TT, eu pegava e tirava o print e falava, mais uma vez, Trending Topics. Então, porque eu ficava usando eles a meu favor. E então, assim,
a minha mensagem é de que realmente volte para dentro, faça uma aulinha de yoga, uma consultoria de estilo, sabe? Para saber quem você é, porque depois que você descobre, meu bem, ninguém, sem limites, ninguém te abala, nem não te escolhendo no reality, nem menosprezando, né? Nem você pode ser professora de yoga assim. E é muito engraçado, porque você vira quase que um superpoder, né? Quando você descobre quem você é. Então, fica essa dica para vocês investirem em serem vocês mesmos na mais profunda essência, que vale a pena. Tá? Muito obrigada pela companhia de hoje, gente.